gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Vascamos no Deserto e ao nosso quadro Momento de Reflexão, onde estaremos a considerar o tema a dor, o legítimo legado do cristão. Para tanto, vamos estar orando antes de lermos a base bíblica para esta verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver estejamos juntos. Queremos Te agradecer por este momento, que aqui estaremos tratando, Senhor, deste legado em que a Tua palavra nos alerta, nos orienta, Senhor, com respeito àqueles que fazem parte, Senhor, deste exército do Senhor. Faz parte desse aprisco, faz parte, Senhor, meu Deus, deste compromisso de coração, tendo como alvo, Senhor, a glória do Teu santo nome, e podemos completar, a exemplo do apóstolo Paulo, Senhor, nossa carreira, e poder dizer com todas as palavras, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nos ajuda, Pai, a compreender isso cada vez mais, um pouco aqui, um pouco ali, de tal maneira assim alcançarmos a compreensão da altura, Senhor, da profundidade, da largura e do comprimento, Senhor, da Tua palavra. Só o Senhor para nos abrir os nossos olhos e fazer-nos, Senhor, a compreender as maravilhas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. A dor, o legado, o legítimo legado do cristão. Vamos tomar 2 versículos bíblicos, porém, existem tantos outros que, se o Senhor me der direção aqui, nos der direção, estaremos fazendo menção deles. Porém, quero trazer esses 2 versículos que diz respeito ao ministério cristão, à nossa caminhada cristã. O primeiro deles se encontra em Mateus 10, 22. Vou até ler o 21, por 22, mas vou ler o 21 primeiro. Ó. Um irmão entregará a morte a seu irmão, falando aí do contexto familiar, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais. Agora, olha o que diz aqui, e os matarão. Sereis odiado de todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo bíblico aqui nos diz sobre um tempo que isso vai cessar, que vamos estar entrando sobre um período de águas brandas. Aqui, enquanto estivermos, não. Fato este que fiz menção na oração das palavras do apóstolo Paulo, ao final da sua carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, combati o bom combate, o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É só você olhar para 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 12. E você vai ver que toda a trajetória de Paulo foi de dor. E aqui não quero, amados, espero que você entenda, estou falando de um legado.
Isso não quer dizer que entre mentes ou durante a nossa vida cristã será 100% na sua plenitude essa realidade. Mas sim sua proporção. Em uma maior proporção pela questão da fé cristã, o Senhor Jesus disse aqui: sereis odiados, não se engane. A questão do bom tratamento, a questão da dissimulação por parte daqueles que não têm qualquer compromisso com a palavra com Deus e só está ocultando um ódio ardente por eu e você servirmos a Deus. Por eu e você confessarmos a nossa fé, não de boca somente, mas de vida em prática. E não concordar, em apontar aquilo pelo qual Deus não se agrada. Não numa condição de juiz, não numa condição de desembargador da justiça, mas sim na condição de embaixador de Cristo, na condição de amor, em buscar fazer aquela pessoa ou aquelas pessoas a compreensão dos males do caminho do pecado, da condição em que ela se encontre, que ela se encontra pela nossa compreensão e o estreitamento que temos com aquela pessoa, seja no caráter de família ou de amigos, ou até mesmo conhecidos. E pelo testemunho público daquela pessoa, você vai, e ao ser confrontado por conta da sua vida em temor a Deus, você passa a evangelizar aquela pessoa. Não vai haver tapinha no nome, não se engane. De todos, e serei odiado de todos, diz o Senhor Jesus, por causa do meu nome. Vamos compreender isso. E agora, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29, que vai ser separado aqui. Observe aqui. Pois vos foi concedido vou ler até como filho do outro. Vamos ler o 27 para dar mais concordância com esse 29. Somente portai-vos, olha só, do modo digno do evangelho de Cristo. Esse modo digno do evangelho de Cristo que Paulo diz aqui é não compactuar com pecado, com qualquer situação que nos coloque sobre a ira de Deus ou descontentamento do Senhor. Por conta de quem quer que seja, amados. Aí ele diz aqui, ó, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme, um só espírito. Olha agora, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho, que é o qual é este legado aqui, em que nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é início de perdição. Aqueles que insistem em combater contra a igreja do Senhor Jesus se tornam inimigo do próprio Senhor Jesus, como foi o caso de Paulo e pelas palavras do Senhor Jesus dirigidas a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo a igreja, não era o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro aqui, para mim e para você, que aquele que peleja contra aqueles que fazem parte da igreja e buscam agradar a Deus, viver uma vida consagrada ao Senhor, estão perseguindo ao próprio Senhor. Aí diz aqui, mas para vós de salvação, isso da parte de Deus. Agora, observe o 9. Pois vos foi concedido, fala de legado, por amor de Cristo,
fala da razão, do fundamento. Não é o auto-reconhecimento da parte de Deus. Não é crédito, não é muito menos mérito, mas é por amor. Pois foi concedido por amor de Cristo. Agora, olha só, não somente crer nele, mas também o padecer por ele. Amados, o legado do verdadeiro cristão, o legítimo legado, ele é a dor. Que aqui eu coloquei dor como uma representatividade geral em sua vertente, com respeito a ser perseguido, a ser maltratado, a não ser entendido dentro e do princípio e do momento dos maiores, observe bem o que estou dizendo aqui, dos maiores atos de bondade. Ainda que perseguido, e oramos por ele, ainda que nos bata, nos fira a nossa face, nós passamos a oferecer a outra face. Aqui não fala de você virar a cara de um que deu um tapa em você do lado direito e você dá o lado esquerdo para bater. Não é isso aqui que Jesus fala. A outra face que está dizendo correspondente à atitude. Porque a nossa atitude revela quem somos e revela os verdadeiros sentimentos que regem o nosso coração. Porque dele, diz Salomão, procede a saída da vida. Então, a dor, dentro desse aspecto geral que aqui expus tantos outros aspectos, como vertente desta questão, é o legítimo legado do cristão. Até em algumas pregações que nos ouvimos, o pregador disse, se está tudo bem, cuidado. Porque que nós vemos, amados, nesses últimos dias, caro e querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, você que está aqui interessado a conhecer essa verdade, o que nós vemos dentro do caminhar nosso, não é da igreja A, B ou C, não nosso, estou falando nosso como igreja. É sermos coniventes com o erro. É sermos consensuais com o erro. Para minimizar ou fugirmos a esta realidade, como o Senhor Jesus disse. Que nos foi concedido, é um legado, foi dado para nós. O não só crer em Cristo, mas padecer por Ele. Oxalá a igreja, observe bem o que eu vou dizer aqui, amados, à luz da Bíblia. Oxalá se a igreja mantivesse o espírito de João Batista, que ao ver Herodes se tomar a mulher do seu irmão como esposa, o condenou a esse ato, repreendeu Herodes por conta desse ato, o que custou a João Batista a sua própria cabeça. João Batista, ele sendo testemunha, não foi consensual com isso. Ele não compactuou com isso, ele bradou contrário a isso. E quanto de nós, amados, não temos nos calado frente a estes momentos, nos tornando omisso quando deveríamos falar. Há tempo para todas as coisas, diz Salomão. É certo que há tempo de se calar, mas há tempo de falar. E às vezes nós não administramos este tempo. Esse tempo está se referindo ao Kairos de Deus. Situações que o Senhor nos coloca para que nós venhamos a condenar, para que nós venhamos a alertar.
Porque o princípio desse exercício cristão está no amor de Deus pelaquela vida, pela qual precisamos espelhá-lo quando falamos a verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que ama, ele fala a verdade, ele não dissimula. Agora fica para nós julgarmos essa realidade. Temos vivido isso nos tempos odianos ou sim, ou não? Temos agido desta maneira. E parece que nós estamos objetivando o agrado, né, o abraço do mundo, e tendo isso como algo que é plausível, que está dando certo. Então estamos pregando o evangelho, está sendo aceito, estamos sendo abraçados, quando a realidade, amados, não é essa. Entenda bem, quando a realidade não é essa. O Senhor Jesus disse: e sereis de todos ou por todos odiados por todos, por causa do meu nome. Então, se nós, por isso que vai vir o primeiro ponto aqui. A dor, o legítimo legado do cristão, quando em autêntica fidelidade a Deus. Quando damos risada no momento que é para nós condenarmos, recusarmos a tal atitude, em meio a uma conversa, até mesmo em meio aos cristãos, que isso acontece. De situações que o irmão faz qualquer menção e nós não repreendemos. E nós não chamamos a atenção daquele irmão. Para manter, né, a paz entre os irmãos, a comunhão, e deixamos com que isso venha acontecer dia após dia. E o que acontece? Onde está o conflito? Onde está a dor? Onde está o ódio? Não existe, né? Mas o que a Bíblia nos revela através da igreja foi que todos quanto foram fiéis de forma legítima quanto à fidelidade a Deus, padeceram por conta do nome do Senhor Jesus. Padeceram por conta do nome do Senhor Jesus. Todos os discípulos e a igreja, no primórdios, quando viviam sobre esse fundamento de fidelidade, sofriam perseguições, martírio, como até hoje os que são fiéis dentro do seu ministério cristão, da sua vida cristã, têm sido renegado, têm sido desprezado. É outra vertente da dor, o desprezo. Tem sido desprezado. Tem sido até excluído da sua própria família, tido como ali um alienado da família, porque não comunga com o mesmo aspecto e crença daquela família, do pai e da mãe, odiados até pelo próprio pai e pela própria mãe. Eu passei por essa experiência, quanto ao nível eu não sei. Mas quando meu pai soube que eu era crente, pela sua ignorância, e todos o fazem por esta ignorância, e por se tratar do fundamento bíblico, onde o Senhor Jesus disse que o nosso primeiro inimigo estaria em meio à nossa família, dentro da nossa casa surgiriam os primeiros inimigos. E essa aqui foi uma realidade que lemos. Pais eram entregados os filhos, quando, não, até mesmo lemos lá, os filhos matando o próprio pai por conta do nome do Senhor Jesus. E até hoje, aonde ainda existe essa realidade. Se um, em meio a determinada crença, que aqui eu não quero mencionar o nome, se converter ao cristianismo, ele é morto, ele é executado. E Apocalipse 10, 2:10 diz, vamos ler agora esses 3 pontos e vamos estar indo no final, quanto a essa realidade, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10.
Não temos o que há de padecer. Olha aqui. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Fala de completude isso. Ser fiel até a morte, é o que o Senhor espera de cada um de nós. E dar-te-ei a coroa da vida. Segunda razão é quando a autêntica compreensão da proposta do Evangelho. Aí nós lemos em Lucas, capítulo 9, vamos tornando para o final já, 23. Quando diz aqui, ó. Em seguida, Senhor Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora, olha só. Tome a sua bênção e siga-me. Está escrito aqui isso? Não. Tome cada dia, observe bem o que o Senhor Jesus disse. A cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz representa dor, representa sofrimento, representa cálice de sofrimento. E para isso, nós temos que negar a nós mesmos. O Evangelho, fazer parte do Evangelho de Cristo, viver o Evangelho de Cristo, não é estarmos... Desculpa, eu não pus para você, né? Está e ficarmos... Não está em termos da convicção de que bênção pura, prosperidade incontestável. A proposta de viver o autêntico Evangelho não é essa. Esse é o Evangelho de Satanás. Se ajoelhares e me adorares, darei todo esse reino. Quando nem dele a ele pertencia. Nunca pertenceu. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas do mundo e tudo que nele há, e todos que nele habitam pertencem a Deus. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui: tome cada dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e passar a viver o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é abrogarmos todo e qualquer interesse nosso e tomar os interesses na sua plenitude de Deus, do reino de Deus, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E é essa a terceiro ponto que eu coloquei aqui. A dor legítimo legado do cristão, quando é autêntica fidelidade, quando é autêntica compreensão da proposta do Evangelho, e por último, quando em autêntica entrega aos propósitos do Evangelho. E qual é o propósito do Evangelho? É a dor, é a cruz. E aqui diz Paulo, quando entendemos isso? Olhe para Paulo, tome ele como uma figura a esta realidade. E em Filipenses ele revela essa compreensão, essa entrega, não só a compreensão, mas a entrega. Quando ele diz aqui, ó, capítulo 1 de Filipenses, versículo 20. Ó. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei confundido, porque está relacionado à fé. Crer no Senhor Jesus e padecer por ele, diz: antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora, esse momento agora que está falando, estava na prisão. Estava sofrendo na prisão, Paulo. E ele diz aqui, ó, Cristo será tanto agora, estava na prisão, como sempre, engrandecido no meu corpo. Olha só. Seja pela vida. Agora, observe bem Paulo. A entrega e a resignação que Paulo tinha frente a essa legítima e quando em autêntica entrega aos propósitos do Evangelho. E ele diz, seja pela vida, seja
pela morte. Ele diz aqui, ó, como eu disse, do que significa negar a si mesmo. Ele diz aqui, ó, porque para mim o viver é Cristo. E observe o final do versículo. E o morrer é lucro. Porque muitos não só tinham dentro do seu exercício cristão o verdadeiro, viviam e vivenciavam o verdadeiro legado com respeito à dor, que é a dor, é a cruz. Mas também foram até o fim, entregaram a sua própria vida e não negaram ao Senhor Jesus. E essa palavra é apenas para nós remoermos. Esta palavra é apenas para que vigiemos e não venhamos fazer parte com o erro. Buscarmos dissimularmos, como fez Pedro e foi chamada a atenção de Paulo, em dissimularmos para mantermos a paz com o ímpio, para mantermos um relacionamento de paz com o parente diante de um ato, que eu digo, e diante até de uma opinião, e passarmos ali, eu digo isso interpessoal, frente a frente, num contexto de família, no contexto de amigos, e comungarmos com o mesmo consenso. Não, usemos a palavra de Deus e não a nossa opinião, mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta. Porém, tenha por certo que fazendo isso, estaremos vivenciando, se assim for o caso, a questão do ódio, a questão da perseguição, a questão do desprezo e tudo mais que está relacionado a vivermos por amor ao nome do Senhor Jesus. E teremos como nosso próprio testemunho, não de quem falou, que a dor, ela é o legítimo legado do cristão. Do cristão. Terminando aqui mesmo, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho e foram ali em Atos ver os irmãos convertidos, observe o que ele disse para eles. Capítulo 14, versículo 22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando a perseverarem na fé. Olha só, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário, olha só, entrar no reino de Deus. Então, não há possibilidade de se ver um evangelho somente de oásis. Como eu disse, nós teremos a bênção de Deus, nós teremos a prosperidade, nós teremos, os momentos, que o Senhor nos proporcionará ainda diante desse momento, desse legado. Momento de alegria, de convicção, de dor. Porque Paulo estava na cadeia. Quando nós lemos o versículo 20, o Filipenses 1, 29, que faz parte da base para esta meditação, como o Filipenses 1 e 20. E essa carta de Paulo, ele fala aos irmãos, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ainda que a dor seja o legítimo legado cristão, ainda durante todo esse período de combate, a alegria, como fruto do Espírito Santo, estará a fazer vivenciar este momento, e até mesmo por estarmos cumprindo e vivenciando o verdadeiro evangelho, como se alegraram os apóstolos por conta de serem presos, chicoteados, e quando foram liberados eles se alegraram em Deus por estar vivendo
o legítimo evangelho. Pense nisso, reflita sobre isso. E por certo, Deus continuará nos concedendo entendimento quanto a isso. E jamais nos permitindo que venhamos compactuar com a omissão, que é um pecado. Mas combatermos, como disse Paulo, o bom combate, acabarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Pai, por esta meditação, que não parece ser muito saborosa, Pai, mas que é uma realidade para nossas vidas e que precisamos meditar. Guarda, Pai, de consensuarmos com o erro ou compactuarmos com o pecado, Pai. Mas concede-nos ousadia, Senhor, quando tivermos que falar e até mesmo praticarmos nossa própria prática, Pai, e vivemos em Cristo Jesus, à luz da Tua palavra. Não nos proporcionará outra coisa a não ser o desprezo, a perseguição e estamos vivenciando a realidade deste legado. Faz isso, Pai, nos ajuda, porque o Senhor mesmo disse, neste mundo tereis aflições. E o Senhor disse mais, tenha bom ânimo, porque eu venci. O Senhor há de nos dar também, ó Pai, esta vitória. Faz isso, é o que nós pedimos, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.